Será que eu não devo julgar ou conscientizar alguém que come todo dia carne de cachorro morto a chutes? Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Agente. E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje do canal Vegana Agente é uma resposta ao vídeo do canal Pura Eco TV, que é apresentado pela dupla de vlogueiras Laura e Tami. Aí elas respondem no vídeo que eu vou responder agora a dúvida de alguém que pergunta se elas são vegetarianas. Aí elas respondem que não são e dão diversas justificativas, ou melhor, tentam se justificar para continuarem consumindo carne sob algumas condições. Aí eu respondo os argumentos que elas usam na tentativa de defender o não banimento dos alimentos de origem animal da alimentação. Aí, como é de praxe, cada argumento delas que recebe uma resposta aqui é parafraseado aqui no vídeo e respondido por mim em seguida. Eu ressalto aqui que parte da minha resposta é inspirada nas perguntas que Tiago, o Animadruga, fez nos comentários do vídeo delas. Então, vamos lá para os argumentos e para as respostas. Somos totalmente contra a indústria cruel, a indústria da carne que existe. Não apoiamos isso e por isso não comemos carne, SIC. Não deixamos de comer carne porque achamos que é errado. É errado sim criar um animal e matá-lo de forma não natural. Mas se você o fizer de uma forma natural, ou seja, se você estiver na natureza e correr atrás de uma ave, pegá-la e precisar comê-la para sobreviver, ou para que seu corpo possa ter nutrientes que não teria vindo de fontes não animais, acho que tudo bem, contanto que você a compartilhe. As moças falam de formas ditas naturais de matar animais. Aí eu queria saber qual é o conceito que elas usam de algo ser natural ou ser não natural. Aí se matar um animal de forma dita natural significa matar ele com o uso de ferramentas convencionadas como artificiais e não naturais, sem essas ferramentas. Então isso significa que elas mesmas estão deixando entender que come animais que foram caçados com o próprio corpo humano, ou seja, animais mortos às unhadas, aos socos, chutes ou pisões, às dentadas, ou com estrangulamento, ou no máximo com pedradas. Aí isso significa que elas estão deixando entender que comem animais de vez em quando que foram mortos de maneira super violenta e bem cruel, por tortura até a morte. Isso porque é praticamente impossível um caçador, alguém que tente ser um predador usando o próprio corpo, matar um animal, digamos, de forma indolor e rápida, sem o uso de instrumentos de matar rapidamente. E aí, como o Animadruga perguntou a elas, será que para elas ia ser de boa comer um animal enquanto ele ainda está vivo e sofrendo, já que predar um animal comendo a carne dele enquanto ele ainda vive e está lá sofrendo e agonizando é uma maneira natural de caçar e bem comum entre animais predadores. E quanto aos tais nutrientes que supostamente não existem fora de fontes animais, eu queria saber quais são esses nutrientes. Vitamina B12 não conta, porque ela pode ser sim obtida de suplementos, e não é nenhum demônio de 7 cabeças usar suplementos, e de alimentos veganos fortificados. Ômega 3 também não conta, porque é encontrada em linhaça, azeite de oliva e outras oleaginosas vegetais. Vitamina D também não conta, porque o corpo humano produz vitamina D quando expõe a pele ao sol.
ferro, cálcio e zinco também não contam, porque tem fontes vegetais que fornecem esses nutrientes numa quantidade diária segura. E proteína e aminoácidos essenciais, menos ainda, porque plantas consumidas em associação, tipo leguminosas com cereais, por exemplo, do arroz e feijão, já fornecem todos os aminoácidos essenciais que o ser humano precisa ingerir. A questão aqui é que não tem certo e errado quando se trata de comida. Vivenciei muita culpa, vergonha e emoções negativas, porque tinha uma alimentação viva e era vegana. Depois era só vegana e pensava, como vou comer um ovo? Mas meu corpo gritava, implorava para eu comer um ovo e eu não prestava atenção a ele. Então talvez elas não achem nada de errado quando, por exemplo, um ser humano come carne de um cachorro morto a socos e chutes. Ou então come esse cachorro vivo com a pele sendo rasgada e a carne dele dilacerada com os dentes. Ou seja, de uma forma natural, sem instrumentos, na natureza, sem o uso de matadouros e tal. E além disso, nessa fala, uma das moças diz que era vegana, entre aspas. Mas dá pra ver que ela não era nada vegana. Ela era sim só vegetariana estrita, simplesmente. Isso porque ela não incluiu a ética animal como razão do hábito de consumo dela. Fica claro quando ela fala que o corpo pedia ovos, não sei o quê, que ela encarava o ovo como um alimento qualquer, que seria tão nada demais de se comer quanto uma couve, um arroz, um feijão. E não existe veganismo sem convicção ética de respeito aos animais. Aí quando alguém tem um pleno e legítimo respeito pelos animais não humanos, incluindo enfaticamente animais vítimas da exploração e morte na pecuária, caça e pesca, passa a encarar carne, laticínios, ovos, mel, etc., outros alimentos de origem animal, como se fossem não alimentos, produtos que, por ética, não devem ser comidos, que não é certo a pessoa ver que não é certo consumir esses alimentos. Tal como a gente não come o quê? Carne de cachorro, leite de gata, nem carne humana, nem ovo de papagaio, ovo de canário e etc. Aí quando alguém não se condiciona psicologicamente a rejeitar esses produtos como não alimentos, como algo que não é para ser consumido pelos seres humanos por motivos de respeito aos animais, pode acabar sentindo essa coisa do corpo pedir por algum produto de origem animal. Isso é um fenômeno psicológico que se conhece como craving. Quando o corpo pede por um alimento, assim, por impulsos psicológicos e fisiológicos induzidos pela psicologia. Daí, ao contrário do que as moças falam e acreditam, o craving não é resultante de uma necessidade fisiológica, mas sim do condicionamento psicológico da pessoa de gostar daquele alimento e achar que o abandono do consumo desse alimento, ou melhor, tratado pelos vegans como não alimento, é um sacrifício oneroso, um fardo sofrido a ser assumido pela pessoa em nome da saúde, do bem-estar individual, da harmonia espiritual, por qualquer outro motivo que não seja uma postura ética de poupar animais de serem explorados em nome da produção de alimentos de origem animal. O que eu acho que não é saudável não é comer proteína animal, mas sim é não escutar seu corpo. Uma alimentação vegetariana estrita atende a todas as necessidades nutricionais do corpo humano, que há centenas ou milhares de alimentos vegetais, mais fungos e algas comestíveis no mundo para consumo humano. E daí a gente tem bilhões, para dizer o mínimo, de combinações culinárias possíveis, ou seja, existem mais pratos veganos possíveis no mundo de serem feitos e saboreados
do que habitantes humanos no planeta. E essa coisa de escutar o corpo que pede por carne, ou ovos, ou leite, e coisa e tal, é algo típico de quem aderiu ao vegetarianismo por saúde ou por harmonização espiritual individual e sem uma convicção ética de respeito aos animais, ou seja, de quem trata o abandono de produtos animais como um sacrifício sofrido, um ônus, um fardo difícil, ao invés de uma vitória da ética e do bom senso. Daí, se o corpo sofre da deficiência de algum nutriente e com isso, digamos, acaba pedindo para ser escutado, aí a devida terapia de reposição desse nutriente, mais o balanceamento da alimentação, vai atender a esse chamado do corpo, sem que seja necessário voltar a consumir ingredientes de origem animal. E nisso, além da gente ouvir nosso corpo, a gente precisa escutar também, ainda que mentalmente, as vocalizações de sofrimento, dor, angústia dos animais que são mortos nos matadouros, assim como das mães e filhotes que são violentamente separados na pecuária leiteira. O que realmente não é saudável é julgar os outros e julgar as pessoas. O que eu acho que é certo ou correto a se fazer é escutar a si próprio e comer o que achar que precisa. Quando as duas moças confundem o questionamento vegano e a crítica ao consumo de produtos de origem animal como um julgamento depreciativo, uma condenação pessoal, como se a abordagem ética fosse atacar uma pessoa, elas mostram que desconhecem a ética animal e precisam de um esclarecimento sobre isso. Daí eu recomendo os links que eu coloquei aqui na descrição, com alguns documentários e textos que mostram por que, ao contrário do que elas pensam, existe sim certo e errado em todas as etapas da produção e consumo alimentício. E eu gostaria muito que elas, caso estejam assistindo ao meu vídeo resposta, assistam e leiam também. Aí, em relação a julgar a alimentação de alguém que tem claramente bases violentas, eu gostaria, tal como a Animadruga nos comentários do vídeo delas indagou, eu gostaria de saber se elas defenderiam que não fosse julgado alguém que tivesse matando um cachorro a chutes, ou seja, um método considerado natural, não artificial, de abate. E depois de ter matado o cachorro, fosse desmembrar, esfolar e descarnar o animal com as próprias mãos e comer a carne dele. Eu comi a melhor comida do mundo, crua, vegana, toda a couve que se pode imaginar, absolutamente nenhuma proteína animal por 3 anos, e era mais doente do que nunca por causa da culpa. Eu desenvolvi uma intolerância, uma alergia à couve, que é um dos alimentos mais nutritivos do mundo, mas minha mente constantemente pensava, não posso comer isso, não posso comer aquilo, quando eu realmente precisava daquilo. Era só um ovo, não ia matar ninguém, mas esse conceito, esse julgamento constante realmente não é bom. Aí essa culpa e esse autorregramento rigoroso que a moça impôs a si mesma, mostram que ela não entendia, nem entende hoje, de veganismo, nem de alimentação vegetariana estrita. Aí, como eu mostro num texto que eu coloquei aqui na descrição, intitulado "Não é que vegans não podem consumir produtos não veganos, o fato é que não querem, não acham correto e não precisam". Ser vegan não é questão de se proibir, de não poder, não ser permitido comer certos alimentos, mas sim de não achar certo, ético e aceitável que os animais sejam explorados e mortos para terem seus produtos consumidos. É questão de se considerar que o animal tem mais direito de continuar vivo e ser livre do que o ser humano tem direito de sentir o sabor da carne dele. Em relação à couve, a moça não deixou claro se ela comia couve numa frequência muito alta
a ponto de ter enjoado desse alimento. E se ela consumia tanto a ponto de enjoar e adquirir intolerância corporal a essa folha, então ela não tinha uma alimentação balanceada. Se ela tivesse consultado uma nutricionista que entendesse de alimentação vegetariana, ela teria ouvido da profissional que uma alimentação saudável e prazerosa não tem tamanha dosagem de determinados alimentos dos quais o sabor não é um dos fortes. Em relação ao ovo ser supostamente só um ovo, nada mais que um ovo, a produção desse ovo não é algo inofensivo, inocente, ético. Quando as duas assistirem os vídeos, documentários que eu boto aqui no link da descrição e lerem os textos que eu coloquei, elas vão perceber que, ao contrário do que a moça pensou na hora, aquilo ali não é só um ovo. É muito mais do que um ovo. É exploração, violência, tratamento de um animal como se fosse um objeto, um escravo, uma máquina de se produzir matéria-prima para consumo humano. É muito mais do que um ovo. Se você for um vegetariano que come soja o tempo todo e acha que está fazendo um favor ao planeta, não, isso está totalmente errado. As plantações de soja estão devastando o planeta. Há uma indústria por trás disso, da mesma forma que há uma indústria por trás da carne e dos laticínios. Há uma indústria por trás da soja e do milho. Se você nunca ouviu falar disso, pesquise sobre a Monsanto no Google. Então fique longe da soja, do milho e essas coisas. Daí aqui as moças reproduzem aquele tradicional mito de que um dos grandes problemas ambientais brasileiros seria o consumo de derivados não oleosos de soja pelos seres humanos. E isso, quando a gente toma conhecimento de alguns dados, a gente vê que não é verdade. Segundo o site da ProSoja, que é uma fonte confiável de pessoas envolvidas com a produção de soja, nada menos que 80% de toda a soja produzida no Brasil são destinados à alimentação de rebanhos na pecuária. E em torno de 15% dessa produção de soja são convertidos em óleo e gordura vegetal. E daí só sobram em torno de 5%, e é desses pequenos 5% que vem proteína texturizada, proteína isolada, leite vegetal, tofu, farofa, soja em grão para se comer como se fosse feijão, grãos de soja torrados que se come como se fosse amendoim, entre tantos outros derivados de soja para consumo humano. Ou seja, ao contrário do que elas pensam, não é parando de comer ou beber derivados de soja que a produção brasileira de soja vai se tornar mais sustentável. Daí pensar que parar de comer PTS e tofu e abandonar o leite de soja vai ajudar fundamentalmente a parar o desmatamento por plantações de soja no Brasil, é cair numa lorota semelhante a achar que fechar a torneira enquanto escova os dentes é essencial para não deixar o sistema Cantareira lá em São Paulo secar por completo. Aí, se a pessoa quiser continuar consumindo soja e milho, ela pode muito bem comprar produtos com selo de não transgênico ou sem o símbolo de modificação genética, ou então comprar milho e soja em feiras orgânicas para fazer em casa. Não é estritamente necessário parar de consumir soja e milho em nome da sustentabilidade. E se você virar vegetariano ou vegano, vá em frente, a escolha é sua. Faça, mas faça direito. Mas não espere que todos sejam como você, e não serão. E se a gente interpreta esse trecho como nem todo mundo vai aderir ao veganismo, elas estão novamente mostrando que desconhecem a relação entre ética e alimentação. Elas tratam o veganismo, o vegetarianismo, como se fossem simples dietas alimentares, desassociadas de um contexto de ética animal, de respeito por animais que estão sendo
tratados como coisas, explorados e mortos em granjas, fazendas, matadouros, tanques de piscicultura e etc. Aí como eu falo, e vários links na descrição aqui provam, existe um laço fortíssimo entre ser ético e não consumir produtos de origem animal. Não julgue. Se uma outra pessoa estiver comendo carne, talvez ela precise de carne. Talvez um dia elas parem. Talvez nunca parem. Mas não julgue. Daí nessa lógica, se eu flagrar alguém chutando um cachorro violentamente para matar esse cachorro, e esse alguém me disser que supostamente precisa comer carne de cachorro com hematomas e ferimentos para se sentir bem e saciado, se essa pessoa me disser que o corpo dela está pedindo o carne de cachorro com hematomas e ferimentos para se sentir saudável, então aí eu não devo chamar a polícia para prender essa pessoa por crime de violência maus tratos contra os animais. Olha a lógica. Sabemos que era uma ave selvagem, foi caçada e nós comemos. Aí se elas defendem que se deve matar animais com métodos ditos naturais, sem uso de artificialidades, eu convido elas a responderem quais foram os métodos de caça e abate que elas usaram contra essa ave. Aí essa aqui é a minha resposta ao vídeo das moças do Pura Eco TV, e eu convido elas a me responderem com um vídeo de contra-argumentação, porque comentário só não é o suficiente para se estabelecer um debate, um diálogo em que as pessoas assistam a gente trocando os argumentos e comparem quais das argumentações é a mais lógica e coerente, consciente e faz mais sentido. E também eu queria que elas assistissem aos documentários e lessem os textos que eu indiquei na descrição aqui do meu vídeo. Aí eu espero que elas tenham assistido a esse meu vídeo, e eu queria que elas, por favor, façam isso que eu estou pedindo, que leiam os meus textos, assistam os documentários que eu indiquei e façam a resposta em forma de vídeo, não simplesmente por comentários. Aí, enfim, o meu vídeo fica por aqui, vídeo resposta. Aí eu agradeço a todo mundo que me assistiu. Valeu! Obrigado por ter assistido este vídeo do canal Vegana Gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, compartilhe nas redes sociais onde você tem conta, inscreva-se no canal Vegana Gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!